Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que Sei sobre Tigres e Dragões. Como sempre, recebendo convidados e convidadas ilustres que certamente vão contribuir muito por seu conhecimento sobre Wushu, cultura chinesa, lutas, artes, vida, filosofia e muito mais, tá bom? E hoje a gente está recebendo uma grande personalidade do meio do Kung Fu, mas também não só do Kung Fu, mas também um professor acadêmico. Seja bem-vindo, professor Samuel. Muito obrigado pela sua presença. É uma alegria recebê-lo aqui. Bom, eu que fico muito feliz com o convite. É uma satisfação enorme, né? Já sabendo da consolidação do trabalho que vocês iniciaram e que pode-se dizer que hoje já está consolidado, né? É uma satisfação enorme também estar aqui nesse momento. Muito bom. Vamos conversar. Recadinhos do coração antes de eu seguir aqui? Recadinhos. Sabe o que a gente tá esquecendo? O quê? Agora nós estamos no Spotify. Ih, rapaz! Então tem que avisar a galera pra procurar. Spotify e outros tocadores, não? E outros tocadores futuramente. Logo mais. Quando esse episódio for, já vai estar. Exatamente. Então, procurem a gente lá no Spotify, deem 5 estrelas. Mas, mais fácil do que isso, clica em curtir. É tão fácil, só clicar em curtir. A gente tá, de novo, vou falar de novo, a gente tá só com 10% de curtidas. Então, vamos aumentar esse percentual aí. Vamos tentar chegar em 50%. Se metade das pessoas curtirem, vai tá... Pô, já vai melhorar um monte aí. E para finalizar, o que mais que tem? Para finalizar, não, para começar... Comentários, perguntas, comentários, sugestão de convidados, sugestões, comentários, conversas, né? Falamos uma coisa aqui que você lembrou, conta pra gente. É isso. Acho que a ideia desse canal é fazer conversas, então participem da nossa conversa. Maravilha, Rômulo. Voz bonita, hein? Gostou? Sempre gosto. Fiz uma impostação especial. Gil Rodrigues? Só lembrando aqui que esse episódio é apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL e com a realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Então, muito obrigado por esse apoio. Eu pedi para o professor Samuel me mandar uma mini biografia. Ele me mandou 2 links. Eu entrei nos links e tinha lá páginas e páginas e páginas da mini biografia, mas tinha um resumo. Então eu peguei um resumo aqui e vou aqui na nossa conversa fazer um resumo do resumo. Porque muita esmiuçar. Isso, porque muita coisa a gente vai esmiuçar aqui nesse papo, tá bom? Professor Samuel Mendonça, PhD, é professor titular da PUC de Campinas desde 2000, com atuação no programa de pós-graduação em educação, orienta tese de doutorado, dissertações de mestrado e pesquisa de iniciação científica. É bolsista do programa de pesquisa da CNPq e foi presidente fundador da Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação. E aí, quem quiser saber mais, entra lá no currículo Lattes, que tem um detalhamento muito interessante. Nas artes marciais, o professor Samuel iniciou sua prática aos 12 anos pelo judô, na Cidade de Franca. Depois praticou diferentes artes marciais, até que encontra o sistema Louva-a-Deus sob a orientação do grão-mestre Brandon Lai, de São Francisco, na Califórnia, de quem se tornou discípulo. Por recomendação do mestre Lai, Samuel manteve seus estudos em Nova York com seu irmão mais velho de treinamento, mestre Tony Chui. Dr. Samuel fundou o Instituto de Kung Fu Brandon Lai, com autorização do grão-mestre, em 1999. Isso? Exato. Com seu irmão de treino Paulo Junqueira da Costa. Paulo Junqueira tinha escola na Lapa, não? Tinha Eu não escola sei na Lapa. quem é o Paulo. Ó a Lapa aí. A Lapa, hein? Você já falou. Sabe quem é o Paulo Junqueira? Sim, sim. Olha só, que interessante. Bom, eu vou encurtar aqui, porque tem passagens do professor Samuel pelo Shen Tai Chi, pelo Tom Pei, idas à China para Xangai para treinar também Tai Chi. Tem também
uma prática consistente de Suai Jiao, com o professor Marcelo Antunes e com o mestre Nereu Garbalhos, em memória, e viagens à Suíça, Genebra, Estados Unidos, enfim. Então tem muita coisa para a gente conversar aqui. E também tem uma passagem pela Federação Paulista de Kung Fu. Uma fase muito, muito interessante, que talvez a gente aborde aqui também. Se não for nesse episódio, no episódio 2. Então já vou adiantar aqui. Isso, bem que a gente lembrado. vai ter 2 episódios com o professor Samuel. Bora lá. Ok? Acho que é isso, Márcio Augusto. Um resumo do resumo Não, do que eu recebi eu queria aqui. salientar para as pessoas que estiverem assistindo. Salientar? Nossa! Salvem este programa. Porque eu tenho certeza que hoje aqui vai ficar muito material para as pessoas poderem consultar no futuro. De verdade, hein? Ó. É um spoiler, né? Compartilha naquele grupo dos amigos, da sua academia, porque vai ter muito material legal aqui que a gente vai abordar hoje. Certo? Valor histórico, Certo. né? Do nosso... O pessoal já vai entender do que eu tô falando aqui. Principalmente para quem gosta do Louva a Deus. Para quem não gosta também. Também. E quem começa? Quer começar, hein, Marotinho? Pode começar você. Que tá Você todo, é o nosso... todo pimpão? Não, você é o nosso MC. Então, eu já quero começar trazendo uma reflexão aqui. A gente tem na figura de alguns mestres antigos da China essa presença de uma pessoa sábia, de uma pessoa culta, erudita. Então, vários livros que a gente já leu, e a gente tem histórias de alguns mestres, não só de externos, mas de internos também, que foram se desenvolvendo na prática marcial, mas também, na paralela, foram mantendo estudos de textos clássicos, ou seja, desenvolvendo uma boa formação também do ponto de vista de educação. E aí, lendo tudo que eu li sobre você, professor, e essa sua abordagem acadêmica, é inevitável não lembrar desses mestres, né? É inevitável não lembrar que a gente teve, e tem ainda, né, a presença de grandes mestres de Kung Fu, mas também grandes mestres que estudaram muito. Não só a arte marcial que praticam, mas também foram estudar filosofia, foram estudar história, foram estudar poesia chinesa, música chinesa, enfim. Eu queria abrir esse episódio pedindo para você falar um pouco da importância desse encontro entre a luta e esse processo mais de estudo, um pouco nessa dimensão que eu estou chamando aqui de erudição. Como é que essas duas coisas se encontraram na sua trajetória? Só que eu já dei um salto quântico aqui na sua história, mas é para a gente começar de um jeito diferente aqui. Não, perfeito. Bom, primeiro dizer que essa pergunta especificamente direcionada a mim acaba remetendo à minha história de como eu começo a arte marcial. E tem uma singularidade, no mínimo interessante, que eu começo com o meu primeiro professor em Franca ainda, Paulo Roberto Miller Sanches, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante. Isso no judô? Não, esse já de Kung Fu. Já de Kung Fu. O judô eu fiquei pouquíssimo tempo e eu era muito pequeno e tal. E aí no Kung Fu, com esse professor... Era louva-a-Deus? Não era louva-a-Deus. No Brasil a gente tem, aí nos anos 80, sim, uma série de denominações meio que próprias, né? Sim. De pessoas que tiveram algum contato, eventualmente, com algum mestre, ou eventualmente nem tiveram, e que vão meio que estruturar certas escolas, e algumas vieram assim. Sim. E eu participei de uma. Né? Então, acho importante registrar assim, a minha origem, de onde eu venho, né? Claro. Porque também compreendendo as nossas origens, a nossa história, a gente tem a noção, a clareza do que efetivamente significa arte marcial. Por exemplo, entende melhor o que quando você encontra algo que te agrada mais, talvez, né? Também. Quando você olha lá para trás... né? Nesse caso, esse meu primeiro professor, ele morava em São Paulo e ele treinava o estilo Garra de Águia em uma das escolas do Mestre Li, à época e tal. E ele foi para Franca por razões de família, etc e tal. Então, ele não tinha, assim, algum tipo de legitimidade dentro da escola, mas começou o seu trabalho. Ele era muito jovem. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. E eu era mais jovem ainda, né? Um pouco mais de 10. E aí você começa naquele momento, sem internet, e aí é uma história que... E o que é interessante da sua pergunta, professor Gil,
notar que ele, no final das aulas, sempre remetia a alguma frase, alguma coisa que ele dizia, essa parte de filosofia da arte marcial. Então terminava a aula, todo mundo ficava em formação e ele lançava ali algum tipo de reflexão, algum tipo de máxima, uma sentença aí da chamada sabedoria chinesa. E aquilo foi, na minha cabeça, naquele momento, compreendido como filosofia, e não deixa de ser, mas de algum modo eu fui tão... eu me envolvi tanto com esse ambiente, eu quis tanto aquilo permanecendo na minha vida, que eu já pensava, quando eu, sei lá, tiver a idade e for fazer uma faculdade, quero fazer faculdade de filosofia. Imaginando que iria encontrar numa faculdade de filosofia no Ocidente, especialmente no Brasil, aquelas sabedorias, aqueles conhecimentos todos, né? Então, a sua pergunta é muito interessante porque eu fui motivado a procurar a academia, né? Procurar um meio acadêmico, um curso superior, a partir do Kung Fu. O Kung Fu me levou para esse caminho por um professor que nem era assim, alguém que tinha esse trânsito ou mesmo essa formação acadêmica. O professor Paulo, um professor extremamente com muito conhecimento, com muita sabedoria, diria, mas do ponto de vista acadêmico, não. Sem titulação, etc e tal. Então tinha um saber ali Hoje em mais... dia, saber ele ainda tá de uma no meio, vivência. Ele ainda está no meio da arte Ele marcial? segue na cidade de Franca, ele tem um grupo de alunos da cidade. Aliás, professor Paulo, muito obrigado pelos ensinamentos. Se eu estou aqui hoje é graças ao teu trabalho. Teu trabalho que... A gente pode um dia convidar o professor Paulo, então. Podemos. A cidade de Franca. Ele tem muito a dizer, certamente, e eu fico muito honrado de anunciar o nome dele como sendo o meu primeiro professor de arte marcial. Então essa relação, né, da arte marcial com os estudos, na minha história, e acho que na maioria, ou talvez de todas as pessoas que lidam com arte marcial, você sempre tem um convite a estudar um pouco mais. Claro que aí vai depender de cada um, né? Isso não só nós aqui no Ocidente, mas também se a gente pega os mestres na China, nem todos os mestres viraram assim referências acadêmicas, né? Sim. Você tem aqueles mestres mais, vou colocar um termo aqui, aspas, né? Mais da experiência vivida, mais da prática, e outros que vão se especializar, vão se tornar de fato assim, o que eles chamam de scholars, né? Assim, especialista do ponto de vista acadêmico, até tendo titulação. Em universidades, né? Na nossa família, no Louva a Deus, tem um mestre que é uma referência, que é um dos discípulos do Wong Hong Fan. O Wong Hong Fan, eu estou usando o termo em cantonês, porque o meu mestre era de Hong Kong e Cantão, e aí é cantonês que a gente utiliza, mas o Wong Hong Fan é considerado aí o rei de Louva a Deus de Hong Kong. E ele graduou, né? Teve lá os seus discípulos, os seus 25 discípulos, e dentre os quais um é o Wong Hong Chiu, que eu não conheci diretamente, eu conheci alguns dos seus discípulos lá em São Francisco. Eu tenho um dos meus irmãos de treino que mora em Oakland, na Califórnia, que é muito amigo dos discípulos dele. Então, uma das minhas viagens para lá, que eu fui muitas vezes, uma delas a gente teve um encontro com esses discípulos do mestre Wong Hong Chiu, e a gente treinou juntos e tal, e é sempre a mesma família, né? Quando você encontra a mesma família, que um outro primo e treina junto, é bom demais, né? Porque você tem a linguagem que é a mesma, os símbolos, os sinais são os mesmos, então você tem um reconhecimento universal, né? Quando você está em família, né? Então eu conheci, e ele depois publicou um livro. Aliás, o livro dele fez já mais de 20 anos. Posso mostrar o livro? Claro. É um livro que eu considero da nossa linhagem de Louva a Deus de Hong Kong. Talvez seja o livro mais importante que a gente tenha. Esse livro é incrível. Muito bom esse livro. É um livro que, até o título é muito interessante, né? Um discurso da história do boxe do Louva a Deus na China dos últimos 100 anos. Um discurso. Então você já tem aí uma questão muito acadêmica. A pessoa que está dizendo, olha, que não é a verdade sobre o Louva a Deus dos últimos 100 anos. É um discurso, é uma maneira de compreender, uma interpretação. E ele foi professor na Califórnia, não me lembro o nome da universidade. E esse livro, infelizmente, para a maioria, ele está todo só em chinês. A introdução está também em inglês. E ele até explica por que não foi feita a tradução para o inglês aqui na introdução, dizendo que eles tinham esse propósito, mas aí tinha uma data para ser publicado e tal, e essa data coincidia, então o tempo era curto, fizeram só a introdução com a tradução. Mas esse livro é uma referência de um acadêmico, de um professor, que é
ao mesmo tempo que viveu a experiência de formação, foi reconhecido pelo seu mestre, que é o Won Hong Fan, ele também teve essa passagem em uma universidade como um professor. Porque o meu mestre, o Brendan Lai, também teve, mas numa outra perspectiva. Ele lecionou na universidade em São Francisco, mas ele dava aulas de Tin Na, né? Kamla. Ele ensinava, assim, a cada semestre os estudantes podiam escolher entre, sei lá, futebol, basquetebol, handball, etc e tal, Tin Na, defesa pessoal. Eles colocavam dessa maneira. E aí ele tinha a cada semestre lá um conjunto de estudantes para fazer aquele componente curricular. E ele deu aulas por 7 anos na Universidade de São Francisco, né? O mestre Brendan Lai. Pode-se dizer com isso também que ele é um acadêmico? De certo modo, sim, de certo modo, não. De certo modo, sim, por quê? Porque ele também recebeu um título de PhD, né? O PhD, por uma universidade. Então, o fato dele ter esse título significa o reconhecimento da universidade. Sim. Mas não significa que ele tenha produzido, por exemplo, livros, como foi o caso desse meu tio. O Won Hong Tio, no caso, meu tio. Aliás, o Won Hong Tio, meu tio. Uma coincidência. Tio porque é irmão do meu mestre, né? Acho que isso é bem comum para quem é do meio, né? Que quando é irmão é tio, isso a gente usa em português também, né? Esses termos são interessantes, né? No nosso caso, a gente usa em cantonês Sipak, que é o tio mais velho. E que se fosse mais novo seria Sisuk. Como assim mais novo e mais velho em relação a quê? Qual a referência? A referência é o teu mestre. Se aquele irmão começou a treinar antes do teu mestre, em cantonês a gente usa o termo Sipak. Tio mais velho. Se ele começou a treinar depois, ele é Sisuk, tio mais novo. Isso também vai ter para mulheres, né? Que é Sigu, etc e tal. Enfim, esses termos também eu acho bem interessante a gente preservar, porque muitas pessoas desconhecem os termos, né? Elas acabam utilizando como se fossem títulos, como se esses títulos fossem um tipo de graduação, né? E são apenas termos de família. É um termo familiar. Eu me refiro ao meu irmão como irmão. O meu aluno vai se referir ao meu irmão, se mais velho, como tio mais velho, Sipak. E aí, o professor dele vai se referir pelo próprio nome e assim por diante. Então, essas variações todas, isso significa que as pessoas que estão nesse meio da arte marcial, elas têm distintos títulos a depender da relação de familiaridade que você tem com o outro, né? Então, não é um título acadêmico no sentido de que agora todo mundo vai te chamar... de nível, agora eu sou o tio mais velho. Exatamente, quer dizer, isso não faz muito sentido para a cultura chinesa, né? Para a tradição chinesa. Mas nós sabemos que no Brasil algumas coisas acabam tendo um sentido próprio, eu diria, um discurso próprio, uma interpretação própria. E aqui, longe de dizer se isso está certo ou errado, né? Não vou emitir juízo de valor sobre isso, porque eu compreendo também as formas que os signos são colocados, as razões, às vezes, intencionais ou não, e não nos cabe, né? Agora, acho que vale a pena esclarecer se estamos nesse espaço. E é uma forma da gente respeitar a cultura chinesa também. Fundamentalmente. Porque eu me lembro quando a gente começou a treinar com o mestre Xi, nessas conversas que a gente teve com ele desde o início, e informalmente, almoçando, a gente... Como que é? Ele falou assim, é como uma família. É como uma família. Exatamente, não é um título, né? Então, o irmão mais velho é como na sua casa. Você tem um irmão mais velho, um irmão mais novo. Todo mundo se cuida, todo mundo se respeita e tá tudo certo. Não é um título que você vai adquirir. Então, a gente entende que é muito pertinente a fala, porque é uma forma de a gente respeitar a cultura chinesa, de certa forma respeita os nossos mestres, né? Porque os nossos mestres são chineses, vêm da cultura chinesa. Então, se a gente está trabalhando com a cultura chinesa, nada mais justo do que a gente entender, né? Compreender. E aí uma questão adicional, até quando eu vou, por exemplo, para treinamento para Nova York, treinar com o meu irmão de treino, que é o meu Si-Hin, é meu senior classmate, Mestre Tony Chu, os alunos dele, todos eles, sejam novos ou velhos, ele tem muitos alunos que treinam há muito mais tempo que eu. Ele começou a lecionar, louva a Deus, lá em 82. Nossa. Então, é interessante que às vezes a gente sai para restaurantes ou mesmo na escola e todos se direcionam a mim como Sesuk, tio mais novo. Por quê? Porque eu sou o irmão mais novo dele. Então, os alunos dele, todos vão falar comigo, Sesuk. E muitos deles são chineses. Muitos são chineses. E às vezes a gente está num restaurante chinês e eles me apresentam para a pessoa do restaurante, lá falando em cantonês. É meu Sisuk, etc e tal. Então, para observar que, de fato, a relação é familiar, de reconhecimento. E ela ultrapassa essa perspectiva menor. Na verdade, ela tem um significado, acho que muito mais
afetivo, né? De afeto mesmo, né? Porque você está em família, de reconhecimento de família, do que propriamente nesse sentido de titulação. Eu não sei se você tem essa percepção, mas a percepção que eu tive, que é o que menos importa é qual é o seu nível técnico e o que você sabe, né? Exato. E mais o quanto você é pertencente daquela família. Independente do que você sabe, seu tempo de treino ou não, né? Sem se dúvida. você tem escola, se você não tem... Sem dúvida. É muito diferente, assim, né? Parece também... Tem uma coisa bem confuciana aí, né? Que claro, a questão da família, mas nesse hábito de chamar pelo nome, pela relação, que é para deixar todo momento claro qual é a relação que se estabelece ali. Até social, né? Exatamente. E de respeito. E esse respeito, ele não é pela sabedoria ou pelo conhecimento técnico. É pela relação. Isso eu acho muito interessante. Se me permite, Rômulo, acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é o do respeito, né? Respeito é um termo que nós entendemos muito bem também no Ocidente. Tem tratados filosóficos sobre o respeito. Então, nós sabemos o que significa. Mas eu percebo um sentido muito próprio para os chineses, né? Claro que quando eu falo dos chineses também é uma coisa muito abrangente. Que chineses você está falando? Você está falando dos chineses de onde? Que era? Os chineses. Chineses do século XXI, né? Do século XIX. E aí, um pequeno parênteses, né? Quando eu estive na China em 2014 para um curso de verão, eu fui para lecionar numa universidade também. Nós tínhamos aulas e tal. Um trabalho do Banco Santander, num projeto enorme deles, que chama-se Santander Universidades, que eles levavam, não sei se continuam depois da pandemia, 100 brasileiros por ano para a China. E aí, 50 pessoas ficavam em Beijing, 50 em Xangai, 2 universidades distintas. E aí, nessas universidades também, 50 chineses, estudantes e professores. Os professores brasileiros que estavam acompanhando os estudantes, cada universidade que mandava... Na minha universidade, eu leciono na PUC Campinas. 13 estudantes foram encaminhados e eu fui, naquele momento, representando. Tinha que ter sempre um professor. Você estava cuidando desses 13? Em tese, cuidando mais ou menos, né? Porque adultos é muito difícil cuidar. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia de uma espécie de tutoria. Sim. E aí, a gente tinha lá o curso. Nesse curso, incluía, do ponto de vista deles, uma série de questões da cultura, como caligrafia, cerimônias do chá, uma série de coisas, além da parte específica que havia uma temática, que era a época sustentabilidade. Então eu tive que preparar aulas sobre o tema da sustentabilidade para lecionar lá para chineses e brasileiros. E ao final nós tínhamos que preparar um conjunto de estudantes chineses e brasileiros, cada professor ficava responsável por preparar um tipo de... Não era exatamente um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mas como se fosse. Vocês vão fazer uma apresentação final do trabalho. E a nossa equipe, como nós tínhamos 2 estudantes de arquitetura e urbanismo e uma de psicologia, e juntaram lá com os chineses, tiveram uma ideia brilhante, que era de conhecer uma vila em Xangai que tinha assim, um projeto fantástico de sustentabilidade, com cuidado em relação à questão da água, a questão de árvores, etc. e tal. Aí eles foram entrevistar as pessoas, obviamente que aí os chineses que nos ajudaram muito na parte de tradução. E no final, aí nós tínhamos que retornar para Beijing para a exposição final do trabalho. E era um concurso mesmo, né? Não tivemos êxito do ponto de vista de ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas nós tivemos êxito de apresentar para toda a comunidade e tal. Então, isso só para dizer que respeito eu observei nessa viagem, tanto em Xangai como em Beijing, como nós sabemos, né? É algo realmente muito caro. Parece que tem um valor ainda... Eu não estou querendo colocar em comparação com o Ocidente no sentido de aqui ser menor. Não é menor. Porque respeito para nós, se pegar o Aristóteles, ele também tem um sentido muito... Ou mesmo no cristianismo, enfim. Respeito é algo fundamental. Mas eu observo o respeito numa certa perspectiva em que há a compreensão de todos os ramos da sociedade sobre aquela referência a respeito. Então você não vai ver ausência de respeito, por exemplo, num restaurante. Você não vai ver ausência de respeito, por exemplo, no trânsito, raramente, só se a pessoa tiver com algum tipo de problema. Então você tem uma incorporação social muito forte dessa categoria, Rômulo, por isso que eu achei que valeria a pena destacar isso. Né? E sabe um outro? É claro que não esmiuçamos tudo. Não, sim. Mas me lembrei uma outra coisa que é muito forte na relação chinesa, que é a questão da cortesia, né? Te ouvindo falar, professor, sobre respeito,
inevitavelmente veio na minha cabeça essa ideia da cortesia. Parece que essas duas coisas estão muito ligadas e também são bem confucianas, como o Rômulo falou, e também vai para isso que o Márcio falou, dessas relações que a gente estabelece com o nosso Shifu. Né, com o mestre Xi aqui, com o mestre Zitian, não só aqui, mas na China também. E aí você percebe como é a relação com os Xixons, como é que eles vão te tratar. Então, acho que essas formas de tratamento são muito ancoradas nesses dois pilares, né? E aí, só para voltar nesse ponto dos termos, né? Shifus e tudo mais, eu me lembro que quando eu estava morando lá na Vila Shen, e o meu Shifu dando aula, eu já tinha me tornado discípulo dele. E aí eu comecei, isso um pouco antes, eu comecei a escutar que outros chineses chamavam de Jiaolian. Chamavam o meu Shifu de Jiaolian. De instrutor, de professor, de instrutor, Ou chamavam de Lao Shi, enfim. Somente usavam o termo Shifu aqueles que tinham se tornado discípulo dele. Então eu lembro de conversar bastante com o Márcio sobre isso e de ressignificar isso na minha cabeça, né? É um pouco do que você falou, não é um título, né? Não é algo que você vai fazer um curso e vai se tornar Shifu. Tem um processo diferente aí. E aí, percebendo a relação de outros chineses, de outros alunos com o meu Shifu, eu falei, opa, tem uma coisa diferente aí. Tem uma forma o seu pai de sangue não é meu pai. Exatamente. E eu posso chamar ele de professor ou de treinador. Exatamente. Mas eu não chamo ele de pai, porque ele não é meu pai. Então tem um... E tudo bem, isso pode parecer trivial e tudo mais, mas isso, na relação com os chineses e com os próprios taiwaneses, isso é muito estruturante. Fantástico. A gente vê na prática, quando a gente vai para Taiwan, quando vai para a China, que a relação se estabelece assim. O Shifu, quando ele vai chamar lá o irmão mais velho para resolver uma questão, ou para dirigir o carro, ou para abrir a porta, ou para... Estruturante, entendeu? É uma palavra interessante que você usou. Não é? E se me permite, de novo livros, né? Essa questão de termos acaba me fazendo retomar aqui um livro que eu acabo de presentear aos meus irmãos aqui de artes marciais, com o livro Brendan Lai, que nós publicamos em 2014. E é interessante que há aqui um glossário bem brevíssimo, assim, de alguns termos, e especificamente sobre Shifu ou Sifu, é uma palavra homófona. Eu fui descobrir isso com o meu... que é o que vocês estão falando, né? Tem um tipo que a escrita diz respeito a instrutor e outro que diz respeito... Instrutor no sentido de pai, né? E outro como mestre. Então, embora a escrita seja distinta, o som é o mesmo. Então, quando é que você sabe que a pessoa está se dirigindo ao Sifu ou Shifu como pai ou como mestre? É depender da relação. Então, eu, em relação ao meu mestre, vou chamá-lo sempre de Sifu, no caso forte, ou Shifu, a relação é de que ele é meu pai. Muito bem, isso é uma relação que existe. O reconhecimento de alguém externo que ensina há bastante tempo, e se há esse reconhecimento, não é a pessoa que atribui esse sentido e diz, agora você tem que me chamar de mestre. Não. A comunidade reconhece e vai chamar aquela pessoa de mestre. Então, o sentido de mestre tem a ver com reconhecimento social, né, pelo trabalho feito pelas artes marciais. E pai é todo pai que é responsável por sua cria, pela sua família, pelos seus filhos, seus discípulos nesse sentido, né? E aí eu achei curioso porque no nosso livro a gente tem essa distinção. E tem aqui a escrita chinesa distinta, mas como é uma palavra homófona, ou seja, tem o mesmo som, mas escrita diferente, isso a gente tem em português também. Várias palavras são homófonas, né? Você pega caçado e caçado, com C cedilha de caça e com 2 S's que você tá falando de, sei lá, mandado de alguém, tal, cessando, sessão, e assim por diante. Então também em português a gente tem esses casos, a gente tem em chinês. E aí quando é que você sabe? O contexto. Você está dizendo que você vai caçar passarinho, que não devem fazer, viu? Uma observação importante. Se vai dizer isso, obviamente, é com C cedilha, por exemplo, né? E assim por diante. Então, eu acho muito importante essa coisa do conhecimento. Isso tudo arremetendo à tua primeira pergunta. Isso. O conhecimento, de fato, liberta, ilumina, propicia que a gente
saiba o que a gente está fazendo. Sim. E nós vamos ter sempre muita dificuldade, nós no Ocidente. Por mais que nós nos esforcemos, e alguns se esforçam muito, né? Por exemplo, né? Mestre Gil, que esteve lá vivendo exatamente nesse contexto. Mesmo o caso também está 1000 anos, né, Márcio? Vamos combinar? Então, assim, são vidas destinadas a artes marciais. Mas o nosso logos, a nossa maneira de compreender o mundo, a nossa visão de mundo, nós nascemos aqui, nossa língua mãe é a língua portuguesa. E aí, a gente, por mais que a gente tente se apropriar, a gente vai ter sempre alguma distância daquilo que é propriamente dos chineses. Eu observo isso com muita clareza, assim, no sentido de nós reconhecermos os nossos limites. A gente vai conseguir ir bem perto, quem vai muito. Alguns não vão perto, mas tudo bem, não é o caso. Mas mesmo que a gente possa ir bem perto, nós estamos ainda tendo uma maneira de interpretação que é muito de uma forma de pensar que é ocidental. Eu tive uma oportunidade, quando eu terminei minha graduação, eu queria fazer queria fazer um mestrado aqui na Universidade de São Paulo com o professor Mário Bruno Sproviero, que é um professor que participou da minha banca de mestrado. E eu queria que aquele professor me orientasse, simplesmente. Era uma sumidade de conhecimento, assim, tanto da China como da Grécia. Tinha tradução do Parmênides, que é um pensador pré-socrático, tradução do Lao Tzu, do Tao Te Ching, tem uma tradução dele, Tao Te Ching. E aí eu fui conversar uma vez com o professor Mário Bruno, e aí falei, professor, eu tenho uma certa intuição, pelo pouco que eu li, eu vejo uma certa relação entre o pensamento do Heráclito, filósofo grego, século VI a.C., pré-socrático, e do Lao Tzu, que é um pensador chinês. Vejo porque os dois estão falando de opostos. Os dois estão falando que os opostos harmonizam. Ele disse, olha, a intuição faz sentido, mas eles estão falando a partir de logos diferentes. Ou a partir de uma chave de compreensão que é distinta. Um está falando de uma forma especulativa, nós do Ocidente, Heráclito. Os chineses estão falando de uma forma meditativa. Ele fez essa distinção, eu fiquei um tempo pensando. Daí ele fez a seguinte pergunta. Tá bom, você quer fazer essa pesquisa? Eu falei, sim, eu gostaria, professor. Tá. Você já lê chinês? Eu falei, não leio chinês. Então seria importante, porque você tem que ter acesso ao texto originário. Você lê grego? Não, eu não leio grego. Então, meio que assim, é melhor abortar esse seu projeto e ir para outra coisa. Então, é só para explicar por que esse trabalho ficou frustrado, mas é um desejo. Quem sabe depois da aposentadoria, eu consigo me dedicar ao chinês e ao grego clássico, não é grego moderno, hein? Há dois idiomas bem distintos. É distinto. E também o chinês que está no livro. Deve ser um chinês bem arcaico ali. Exato. Também exato. Não é. Ó. Assim como o grego do Heráclito, assim né? como o grego. Exato. Exatamente. E o professor Mário Bruno é essa pessoa abençoada que acessou tanto o chinês grego clássico, moderno também, como o chinês e o grego, os dois. Tô tentando lembrar aqui, mas o professor Mário Bruno foi que traduziu Analectos de Confúcio no projeto da Unesp? Não tenho certeza. Sabe aquele livro? Sim. O Tao Te Ching, certamente, então, eu tenho a tradução são dois dele. Projetos pela Unesp. Eu não acho improvável que seja, é possível. E os Analectos. Tá maravilhosa a tradução, mas eu tô na dúvida se é ou não. Eu não me lembro agora. Dizer, não poderia confirmar isso agora. É que, se eu não me engano, os Analectos é um grupo, né? Não, mas ele é o... Inclusive é cheio de comentários, enfim. Mas, professor, eu fiquei impressionado aqui na tua fala inicial, quando você citou essas máximas, essas pérolas, esses provérbios que o teu primeiro professor colocava ali no final da aula. E aí eu fiquei lembrando do meu primeiro professor também, Rinaldo Kaçuga, que me ensinava garras de águia do Sul, que depois a gente até de vez em quando já entrevistamos ele aqui também, e a gente tem usado um termo para alguns sistemas de Kung Fu no Brasil de estilos nacionais. Estilos que foram estruturados a partir de ou alguma relação, como você mencionou, com algum chinês, ou a partir de uma pesquisa muito própria daquele professor, enfim, daquele mestre. Isso, de alguma maneira, também aconteceu lá na minha escola. E eu estou voltando nesse ponto para botar luz numa coisa aqui que é muito importante, né? Às vezes a gente não sabe o que vai ficar no aluno, né? A gente fala tanta coisa, mostra tanta coisa, diz
Aí cita um filme, cita um livro, faz uma fala mais filosófica, aí cita Lao Tse, cita Confúcio, fala do budismo, e você está meio que semeando coisas ali. A gente não tem certeza e não consegue dimensionar o que vai impactar a vida daquele aluno, o que ele vai levar para ele. E aí quando você falou isso, eu falei, caracas, olha só que relevante isso, né? Que papel importante o professor tem, seja ele de Kung Fu ou de educação formal, nas nossas vidas, né? Sim. Porque de alguma maneira nós todos estamos aqui porque antes teve ali, a gente estabeleceu relação com os nossos professores, seja de maneira formal ou informal, e essa sementinha ficaram ali, foram germinando, e de repente você vai para a filosofia e faz essa conexão que eu achei fantástica de reconhecer a importância de um professor que não tinha esse letramento acadêmico, mas tinha uma experiência de vida e um saber ali sensível e muito potente que foi capaz de te mobilizar para isso, né? Você dizendo isso me remete a uma ideia de que se a gente pensa nessa figura, né, do professor ou da educação ou mesmo do ensino ou da aprendizagem, que são coisas distintas. E, claro, há um campo do conhecimento próprio, o campo da educação. Você tem várias pessoas que já produziram muito sobre isso. O que é o ensino? Quando é que se ensina? O que é a aprendizagem? São dois processos distintos, né? Sim. Porque, às vezes, o professor ensinou, mas não necessariamente o aluno absorveu, compreendeu, entendeu. Sim. E outro que, eventualmente, não teve aquele, aspas, ensino, aquela aula, pode ter, por outra via, ter tido aquele acesso. Isso acaba me levando para um outro autor, que é um outro filósofo, que é o Rancière, que é um filósofo francês. Tem um livro muito legal dele, fica a recomendação aqui, vale a pena, que é O Mestre Ignorante. E eu acho esse livro muito interessante. Eu tenho um aluno de doutorado que está fazendo uma pesquisa agora e está usando esse livro. E a gente tem feito... Eu vou anotar aqui que eu sempre anoto as referências que depois eu saio caçando os livros. Esse vale a pena porque... Ignorante. Basicamente, assim, fazendo um resumo do resumo, para a gente ter uma noção do que o Rancière está dizendo nesse livro, ele conta a história de Jacotot. Jacotot, ele é instado a ensinar para holandeses o francês. Ele só sabe francês. E ele vai para a Holanda, tem que ensinar. Como é que ele vai ensinar para um público de outro idioma aquilo que ele não tem acesso? E aí ele leva para a sala de aula, nesse caso, um livro que acaba de ser traduzido do francês para o holandês, que é o Telêmaco, leva um tradutor e o tradutor vai dizer para a turma, olha, o professor está dizendo que vocês têm que se virar com esse livro aí porque ele não sabe a língua de vocês. Aí ele deixa o livro e vai embora. Ele retorna depois de um tempo e ele fica impressionado em perceber que os estudantes aprenderam, para além do livro que está ali traduzido, eles são capazes de se comunicar com o professor. Aí o professor fala assim, peraí, será que a gente não precisa de um professor para ensinar? Basta que os estudantes tenham uma ferramenta e eles conseguem aprender? Então é uma reflexão que vem. E nesse livro ele faz uma crítica muito forte, que eu acho que é uma crítica interessante para que a gente possa pensar a arte marcial. Lembrando, se a gente está no Ocidente, a gente pode pegar ferramentas do Ocidente também, né? Penso assim, que ele faz uma crítica ao chamado professor explicador. Ele diz... Todo professor explicador, e aí eu estou aqui colocando a questão da arte marcial, porque ele não fala de arte marcial, né? Ele está falando de ensino regular. Todo professor explicador é também um professor embrutecedor. Por quê? Porque se o estudante faz uma pergunta e o professor responde, ele está tirando a oportunidade do estudante chegar naquele tipo de resposta. Então... melhor que responder seria, de repente, formular uma pergunta e jogar para o estudante para que ele chegue lá. Então, imagine uma aula de matemática, o professor está ensinando alguma coisa, a criança não aprende, pergunta, e uma resposta pode ser, a criança pergunta, como é que se faz isso? O professor pode responder, isso se faz dessa maneira. Ou ele pode colocar o problema. Como é que se faz isso? Que remete ao Sócrates, que é a maiêutica socrática, né? Quer dizer, fazer perguntas para provocar a pessoa para que ela mesma pense. Isso é interessante porque às vezes, agora puxando para as artes marciais, né? Às vezes a gente lida com pessoas
Bom, a gente lida com pessoas das mais diversas, né? Algumas com facilidade para aprender, outras com menos, umas com facilidade em atenção, em se concentrar, outras muito, não conseguem ficar paradas, né? Dependendo da idade ainda, quem já deu aula para criança sabe do que eu estou dizendo. E o que é interessante notar é que nesse universo distinto, de pessoas distintas, com capacidades distintas, é bom que nós tenhamos ferramentas distintas, né? E às vezes a melhor ferramenta não é dar a resposta. Então, você mostrou um movimento e o estudante tem que repetir aquele movimento. Vamos imaginar que ele tenha esquecido. Uma maneira é, ok, você esqueceu, eu te mostro novamente. Outra é, busque. Eu já te mostrei algumas vezes. Está aí dentro. Busque que você vai conseguir. Pode ser um estímulo. Para algumas pessoas isso pode funcionar. Vai funcionar para todo mundo? Não. Para aquele que não funciona, depois de um tempo vai. Então, essa ideia de que nem sempre a explicação é o melhor remédio. Sim. E, às vezes, a gente acaba pensando e percebendo que a arte marcial acabou tendo um certo molde, no geral. Não posso falar de todas as experiências, porque eu desconheço, né? Precisaria de um estudo empírico sobre isso. Mas o que nós olhamos, no geral, é um tipo de professor explicador, que é aquele que está sempre salvando a vida daquele estudante, que é aquele que não tem o conhecimento, e acaba meio que esta relação de ensino, que é centralizada no professor, talvez seja responsável por um tipo de relação vertical, em que você tem quase que um distanciamento, porque a fonte de conhecimento é só aquela, é ele que dá a última resposta e tal. Então, será que nós, professores, conseguiríamos fazer o exercício de não explicar tudo e propiciar que o estudante também consiga chegar naquele caminho? Será que a gente conseguiria abrir mão do nosso conhecimento ou da nossa posição, né, como referência e, de certo modo, compartilhar essa experiência também com alunos mais velhos? Então, está tendo uma questão, posso pegar um outro aluno, olha, você vai mostrar o caminho para ele, não mostrando, fazendo perguntas. E aí a gente talvez pudesse até mudar um pouco a forma que a docência da arte marcial parece estar configurada. Eu estou dizendo parece porque, eu repito, eu não posso falar de todas as experiências existentes. Das que eu conheço, é bem comum essa perspectiva de a gente meio que ter a centralização no professor e é a palavra que vai sempre resolver todas as questões. E isso parece remeter a um tipo de forma que a arte marcial veio e que talvez a gente possa pensar maneiras de ressignificar. Eu fico sempre pensando em usar estratégias para melhorar o ensino da arte marcial. Você vê que esse episódio tá brabo aqui, né, gente? Nossa, traz um filósofo que fica fazendo a gente pensar aqui. Eu falei no começo. Volta lá, lembra da minha fala. Mas me ocorre te perguntar também, professor, se o aluno também, ao longo dos anos, não se modificou. A gente já falou um pouco sobre alunos aqui, porque eu acho que tem também, a gente tem recebido cada vez mais alunos com um tipo diferente, com estruturas diferentes e organização mentais diferentes. Então, te ouvindo, eu fiquei também pensando, mas será que o aluno de hoje não é um tanto diferente? E se eu puder só adicionar nessa pergunta, a gente fala muito aqui também né, o termo Kung Fu tradicional. E aí eu fico me perguntando quanto isso também se conecta com o ensino tradicional de Kung Fu. Então, quanto mais ocidentalizou, parece que mais resposta... Assim, essa é uma impressão, como você falou, é uma impressão pessoal minha das experiências que eu tive aqui com os meus professores. E a impressão que eu tenho é que talvez o aluno ocidental faça perguntas, né, talvez esses mais jovens, e tenha pouca paciência de sentir... só para deixar claro também para a audiência que é disso que a gente está falando um pouco, né? Perguntas e pouca paciência de treinar até entender. Eu tenho a impressão, acho que muito interessante. Você toca em pontos que a gente poderia aqui tentar esmiuçar um pouco, né? Esse termo Kung Fu tradicional,
é muito interessante. Se a gente pensa na educação tradicional e no Kung Fu tradicional, fazendo um paralelo, educação tradicional é sempre alvo de muitas críticas. Porque a gente está falando de um ensino normalmente centrado no professor. Quem fez uma crítica, mas... a melhor crítica feita a esse ensino tradicional é Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, né? No terceiro capítulo que ele vai falar da necessidade do diálogo autêntico, ele vai dizer, muitas vezes você não tem um diálogo autêntico, e no diálogo inautêntico, aquele que é feito com dogmatismo, sem uma perspectiva de ouvir, de fato, o outro lado, você não constrói um conhecimento e o pupilo, o estudante, ele não vai conseguir construir um conhecimento que seja crítico. No máximo, ele vai reproduzir alguma coisa, né? Chamada educação bancária. Então, na educação, tem essa marca. Na arte marcial, para muitas pessoas, quando você fala Wushu tradicional, parece uma coisa boa. Vamos nos lembrar que essa classificação é muito nossa, brasileira, ocidental. Eu, quando fui para a China, fui procurar um pouco saber, tá, do que é isso. E a gente sabe, claro, que a federação lá, a IWF, ela tem uma seção específica de Wushu tradicional. Eles organizam lá os festivais, mas veja que não está no âmbito da competição. Há uma outra compreensão sobre o que é. E aí sim, eles têm lá, as escolas vão apresentar as coisas e tal. Competição está num âmbito, mas eles não têm essa distinção como nós temos aqui. Ou pelo menos a minha leitura. Posso estar equivocado, vocês me corrijam, por favor. Minha leitura é que não tem. Então, o que é efetivamente o Wushu tradicional? Primeiro, acho que é uma questão fundamental, né? A gente fala, o Wushu tradicional, uma definição que foi ensaiada na Confederação Brasileira de Kung Fu, quando eu atuei lá como diretor técnico, né? Na época da gestão do mestre Nereu Grabalos, que, aliás, aprendi muito com ele. Para todos os discípulos do mestre Nereu, vocês sabem o quanto que a gente respeitou. Essa é uma figura realmente ímpar na arte marcial, uma importância gigante. E eu me lembro claramente que nós fizemos um mapeamento. Foi em 2006. E foi assim, quando ele me convidou para ir para a confederação, topei. E essa coisa da gente estar no meio acadêmico, a gente quer entender as coisas, né? Vamos usar uns instrumentos aí para entender. Então, a primeira coisa é, o que é? Vamos definir. Segundo, vamos descobrir o que a gente tem no Brasil? O que tem? Então, a gente criou um instrumento simples de tudo. Pedíamos para as federações enviar para as associações, perguntando... O que tinha uma definição de Wushu tradicional, nós colocamos uma definição que era ou algum sistema que tivesse nascido na China ou por alguém que tivesse alguma vivência lá. A gente fez isso até uma concessão, considerando alguns pioneiros que vieram para o Brasil e que estruturaram escolas aqui, mas que não tinham nesse formato aquela escola lá. E a gente não vai desconhecer, ao contrário. Então essa foi a nossa definição como ponto de partida. E aí pedíamos algumas coisas bem elementares. Por exemplo, você está dizendo que você ensina esse sistema? A pergunta fundamental é, quem te autorizou a ensinar esse sistema? Quem é teu mestre? Quem é seu Shifu? Isso é uma coisa elementar da arte marcial. Qualquer lugar que você vai na comunidade acadêmica de arte marcial internacional, a pergunta é, quem é teu mestre? Coisa mais básica. Quem te ensinou? Quem te ensinou? Quem te autorizou? Básica. Como que é? E aí, esse era o intento daquele instrumento, né? E acho que, no geral, ele foi bem compreendido. Não necessariamente por todos, o que é normal também. A gente não consegue ter êxito 100% em tudo. Mas o objetivo era esse. Cada estado brasileiro, as federações organizadas, o que tinha? Aí, com esses resultados, a gente tinha um mapa. Então, eu me lembro, por exemplo, Shaolin Norte, que é uma escola de bastante tempo aqui, com o Mestre Chan e tal, tinha em quase todos os estados da federação à época. Então isso está mapeado como sendo alguma coisa que faz sentido numa competição ter uma classificação própria, Shaolin Norte. Porque você vai ter demanda. Você vai ter no mínimo 3... A gente criou isso também, é arbitrário. Se tiver no mínimo em 3 estados, a gente pode criar uma categoria própria. Então lá, a pessoa tem um sistema determinado, louva-a-Deus. Vai pegar o caso louva-a-Deus. E à época nós tínhamos em 9 estados. Faz sentido, então, ter Shaolin Norte, ter louva-a-Deus. Garra de Águia, quantos tem à época? Não tinha, da Confederação Brasileira, estou dizendo. Não é que não tinha, que há outras instituições que organizam a coisa, né? Naquela instituição nós não tínhamos. Então não era possível ter uma específica. Então nós tínhamos as classificações daquilo que tinha em mínimo 3 estados e os demais de norte, demais do sul. Foi uma tentativa de organizar um pouco a coisa. Porque como é que vocês devem se lembrar como eram os campeonatos. Sim. As pessoas competiam lá. A pessoa estava fazendo rungar, o outro ia fazer louva-a-Deus, fazia Shaolin, tudo junto. Quer dizer, haja critério para um árbitro para poder mensurar. Fora o fato de que nós tínhamos árbitros normalmente oriundos de escolas.
Então a pessoa acaba tendo já uma visão, não é enviesada necessariamente, intencionalmente. Um olhar mas ele tem um olhar tendencioso para aquele estilo. Ele conhece aquilo. E o que ele não conhece, como ele avalia? Sim. Então, se para a escola dele a base tem que ser baixa e para uma outra escola a base não é baixa, e se ele desconhece isso, ele pode dar pontuação menor para outra escola sem conhecer o que efetivamente faz com a identidade da escola. Então, a gente meio que precisava pensar uma maneira, aí fizemos várias oficinas e aí chamávamos os professores para conversar. Fale um pouco da tua escola, do teu sistema, como funciona? Vamos entender, sim. Como é esse? Gente, foi um negócio assim muito produtivo à época, muito interessante. E aí houve certa continuidade, depois eu perdi o contato, não sei como a coisa desandou, mas o objetivo era esse, era para tentar definir, compreender. E aí essa definição ficou marcada na confederação. Não sei se hoje continua, que eu perdi totalmente o contato. Acho que nessa época foi muito forte, assim, essa coisa do mapeamento. Mas me vem agora uma reflexão, e na verdade é uma reflexão que nem para dizer o que é certo, o que é errado, o bom e o ruim. Teve uma vez, eu estava num campeonato lá na China e eu estava conversando com um garoto brasileiro, quero citar nome para não colocar ninguém achando que eu tô falando mal de ninguém, não é isso. E aí a gente tava lá e ele falou assim, qual foi a técnica que você fez? Eu falei, eu fiz o Mei Hua Chuan, né? Mui Fa Kiu. Mei Hua Chuan. Ele, nossa, é a mesma que a minha. Aí eu falei assim, puxa, me desculpa, não é a mesma. O nome pode ser o mesmo, mas é diferente. Mas aquilo, eu fiquei muito pensativo, porque eu era um garoto muito bom tecnicamente. Muito bom. E aí, naquela época, me lembrou muito nesse 2006, eu não me lembro, eu sou meio ruim de ano, mas em 2006, do lance do mapeamento. Foi por aí. Porque no âmbito esportivo, o que acontece? Eu acredito nessa época deve ter segregado muita gente, né? E aí eu pensei, puxa, mas o menino estava na China, ele era muito bom tecnicamente, o nome era o mesmo, mas técnicas, cada um saía para um lado, né? E né, eu me lembro que a gente estava comendo, eu até falei assim, olha, até onde o meu conhecimento vai, se você pega, por exemplo, um pampu, mesmo que tenha ali um pouquinho diferente, mas assim, é tudo igual, todo mundo vai pro mesmo caminho. Você pega um manuscrito, é soco na mão direita, é assim, assim, essa. Você pega o Mei Hua Chuan, é a mesma coisa. Mei Hua Chuan, suas linhagens têm ali um pouquinho diferente, mas, né, vai subir, né, não vai mudar, né? Falei assim... E aquilo, e na época, assim, depois eu fiquei, puxa, acho que eu não deveria ter falado aquilo, que pode ter ficado meio mal. E aí eu fiquei muito pensativo. Então a minha pergunta é, o quanto, no âmbito esportivo, tá? Né? Não tô falando da academia, da gente, né? Árvore, nada disso. No âmbito esportivo, competição, o cara tem que ir lá para ganhar medalha, enfim. O quanto é significativo ou não ter esse mapeamento, entende? Porque às vezes o menino tá ali, tem uma boa técnica, tem muito potencial. E falando assim de Wushu moderno, ele não saltou, não pulou, não fez nada, fez aquilo direitinho, que a gente sabe como tem que ser uma forma tradicional, né? Com força e tal. E aquilo me... Sabe, fiquei, nossa, mas, puxa, o quanto é bom ou não, né? Ter isso, né? É uma pergunta, né? Acho que a sua pergunta já tem a resposta embutida, né? E eu concordo com ela. Não tem função. Não tem função. Não tem função. E não foi esse o propósito do mapeamento. Eu entendo, né? mas eu super entendo. Então, acho que é muito interessante, porque de fato, o que você está olhando do ponto de vista da competição é a performance, né? E isso não é só aqui. Isso é também nos Estados Unidos, é também no Canadá, é também na Europa, é também na China. Eu me lembro que as pessoas, quando diziam do que viam de apresentações, né? Eu tive alunos que foram nos primeiros festivais. Um aluno do Acre, Jânio Lira, você que esteve no Acre, né? Você que esteve no Acre. Fomos juntos lá bagunçando. Você estava naquele mesmo? 2008, então. O Jânio estava lá e ele me disse o que ele viu. Ele falou que viu coisas das mais diversas, assim. Então, o que às vezes a gente estava tentando fazer aqui parecia alguma coisa até talvez mais rigoroso que a própria China tenha feito. Então, era meio fora de propósito. Não era a intenção essa. A intenção inicial era de compreender o que existia. Eu acho que entender, né? Acho que talvez... Sei lá, não sei se essa também é a melhor palavra. Talvez dar uma regulamentada, entender um pouquinho, assim, o que tem no Brasil. O ponto fundamental que o que se desejou fazer, a confederação, ela sempre, claro, tem o caráter
competitivo, esse é o caráter. Mas havia o interesse também nessa gestão do mestre Nereu, e nós conversávamos muito sobre isso, da importância de aspectos ligados a estudos, a cultura. Sim. Então a gente visualizava sempre assim, um campeonato brasileiro que teria sim as modalidades todas, mas também nós tivéssemos lá uma oficina sobre, sei lá, UDA, uma oficina sobre especificamente etiqueta marcial. Como é que se senta à mesa para comer com os chineses? A questão do chá, etc e tal. Então, nós queríamos um pouco ampliar. Não tivemos êxito, mas o interesse era esse. Que seria, assim, uma instituição que ia continuar regulando do ponto de vista da competição, porque é o propósito da maioria, mas a gente iria também colocar um pouquinho... Sabe assim, um pouquinho da cultura. Eu me lembro até que uma coisa bem elementar, que quando eu descobri que o oficial do Kung Fu não era KU, mas era GO, Kung Fu, eu comecei a usar isso à torta e à direito. Vamos usar Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Levei isso para a confederação. Falei, gente, essa instituição tem que colocar a coisa oficial. Porque se ela colocar, todo mundo vai naturalmente recepcionar. E isso a gente muda em 10 anos, tá todo mundo usando Kung Fu. E não tivemos êxito, porque eu não consegui convencer os amigos da diretoria. Então, eu tentei, né? Usar aí vinha o Tai Chi, né? Também. Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, né? Quando eu encontrei também o Tai Chi J, enfim, é outra... E vai saber que o Q tem som de CH, né? Exatamente. Então, realmente... Então, as coisas foram... Claro, essa coisa também do romanizado, como é que a coisa chega, qual é o som que chega. A gente tem uma... no caso brasileiro... A arte marcial, ela vem de uma forma muito fragmentada por poucas pessoas. E por pessoas que, com boa intenção, evidente, não, são os nossos pioneiros. A gente tem que reconhecer sempre. Mas não necessariamente aquelas pessoas que estavam empenhadas em trazer, por exemplo, aquilo que era oficial. Poderiam ter feito esse esforço no início. Mas aí é aquela coisa, né? Não dá para exigir do outro que o outro não tem. Então, nós tivemos o que tivemos, essa é a nossa história, estamos aqui hoje. Mas deixa eu só fazer um comentário sobre o mapeamento. Eu acho que do ponto de vista, essa provocação que o Márcio fez, pensando na competição, pensando nesse viés esportivo, talvez de fato não tenha essa relevância. Mas a gente aqui mesmo já falou da importância das conversas que a gente já teve aqui, por exemplo, Grão-Mestre Amaral. E a gente até já brincou aqui de fazer uma espécie de... mapeamento de uma grande árvore assim, do Kung Fu no Brasil. Para que as pessoas tenham essa ideia de como é que o Kung Fu aqui no Brasil se desenvolveu. E aí, quando eu penso mapeamento, naquela época, e eu te ouvindo agora, para mim tinha essa função. Acho que seria bem legal continuar, que esse projeto tivesse continuado, até para que a gente conseguisse saber o que existe aqui no nosso país do ponto de vista do ensino do Kung mesmo Fu, porque independente na própria conversa com o mestre Amaral, quando ele treinava com o mestre Marco Natalio, o mestre Marco Natalio já estava aqui antes do que os chineses. Exatamente. E o mestre Marco Natalio já tinha aprendido Kung Fu fora do Brasil. Exatamente. Então, o quanto... Aí eu também não sei porque eu nem estava na época, mas o quanto é verdadeiro a gente falar que os chineses que trouxeram o Kung Fu para o Brasil. Será que não foi o próprio brasileiro que tinha ido para algum lugar? Quer dizer, não sei, são perguntas que ficam. Acho que é bom sempre perguntar, né? São perguntas que vão Eu também não teria resposta sobre isso. Precisaria fazer um trabalho aí, alguém que se propusesse a fazer um mestrado, para fazer o estudo empírico, entrevistar essas pessoas, porque, por exemplo, escolher material. Seria interessantíssimo, né? Se a gente aprofundar na história do estilo louva-a-Deus, o que a gente ouvia antigamente? O monge foi lá, tomou um pau, né? Foi para a floresta, viu o louva-a-Deus, ficou provocando ele, voltou lá. Era o que a gente ouvia. Mas é bonita essa história. E segue, né? Não ouvi, ainda ouvimos. Não, tô falando que é feia. Não, mas a do Tai Chi é igual. O monge isso, mas aí quando a gente começa a conhecer outras pessoas, estudiosos, fala, opa, não é bem assim. Assim como é o mito do Bodhidharma, né? Isso. Então, assim, o quanto tudo isso também é verdadeiro ou não, que juntou lá 18 mestres e trocaram umas técnicas. Mas beleza, vamos pegar então a referência. Será que quando você começa a aprofundar, você fala, ixi, chegou aqui, eu não consigo mais encontrar algo tão... verdadeiro. Márcio, você coloca uma questão que eu acho que é assim, essencial para nós, né? Quem é amante das artes marciais, praticantes ou não, professores, instrutores, o que for, que é essa necessidade de ter essa cabeça aberta, né? De fazer perguntas, de não se apegar assim, com definições dogmáticas recebidas. Você conheceu, né? o Kevin, que é um baita estudioso. Erudito, eu brinco que ele é maluco. Ele é um erudito. Do Kung Fu, do louva-a-Deus, né? E a gente, às vezes, conversando com ele um dia chegou assim pra gente, ele falou assim... O que nasceu primeiro? Foi ovo ou a galinha, né?
Aí ele falou, mas por que você está perguntando isso? Ele falou assim, não, porque vocês perguntaram para mim o que nasceu primeiro. Se foi a técnica, ou uma aplicação, uma luta combinada, ou se foi um taolu? Gente, não sei. Não sei. Fantástico. Aí ele virou para ele e falou assim, vamos treinar. Vamos treinar que resolve as perguntas. Porque, na verdade, a gente vai indo. A gente, né, tem que ter as perguntas, tem que ouvir os mais experientes. Mas chega uma hora que eu tipo, puxa, eu não consigo saber se aquilo é verdadeiro ou não. E aí a gente volta de novo para a filosofia ocidental, né? Que quanto mais se sabe, mais se sabe que não se sabe, né? Eu posso puxar uma... Não, porque você interrompeu minha pergunta aquela hora. Mas só deixa eu falar uma coisa aqui. Reposicionando. Eu falei do professor Mário Bruno, mas não é do Instituto Confúcio. Eu dei uma olhada aqui, não era. O Mário Bruno é o tio da Paula de Paoli, nossa aluna. Exatamente. O Adriano uma vez me falou. O tio da Paula de Paoli é o Mário Bruno, que é Verdade. uma sumidade, cara. sumidade dentro da Eu nem sei como ele está pesquisa. hoje e tal, porque a época ele já era mais velhinho, né? Tá velhinho. Enfim, tá bem velhinho, Idoso, mas né? segue nativa. A Paula já fala muito com ele para ele. Sim. Já falou para ele vir aqui Pra vir dar aqui. aula. Não, ele seria muito legal, hein? Pra vir aqui. E ele é Imagina, muito aberto, assim. seria- Não sei hoje como ele tá de saúde, mas... Seria maravilhoso, mas só para Uma coisa registrar fantástica. que não é o mesmo no Instituto Confúcio. Perfeito. E aí eu ia falar que eu atrapalhei sua pergunta, então eu queria voltar naquele tema que é muito interessante também dos alunos, da geração de alunos, né? Com a geração atual de alunos. Não, eu fiz uma afirmação, mas eu nem sei se o professor também tem essa percepção. Tenho. A gente vê aqui que tem enfim, como qualquer evolução da sociedade, a gente também vai mudando, né? Mas o que- Sobre isso, sobre o perfil de aluno, primeiro que alunos ocidentais, seja lá do século XX ou agora do século XXI, são alunos ocidentais. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, não tem diferenças, inclusive, daqui lá, né? Meu mestre, quando veio para o Brasil e ensinava, ele adorava, porque ele ensinava algumas coisas de fortalecimento e a gente fazia forte e tal. Vontade, né? Ele falava... Ele se sentia em Hong Kong. Falou, Hong Kong era assim, né? E nos Estados Unidos não. Porque tem todo um lance assim. Ouvi de dizer tal, que teve você não um pode nem seminário- encostar direito nas pessoas. Ouvi dizer que teve um seminário que ele veio aqui para o Brasil e foi batimento de braço, quase. Primeiro foi 2 praticamente horas. isso. 2? No seminário. Foi uma semana de batimento de braço. E no outro dia os braços roxos, de novo. De novo. Não, e algumas técnicas de luta, né? Assim, praticamente. Assim, foi uma semana de fundamentos tal, e foi uma experiência extremamente rica. Mas ainda voltando na questão dos alunos. Primeiro, eu vejo sim uma diferença do nosso grupo, vamos pensar assim, de uma geração lá dos anos 80, tem a primeira geração, não sei que geração nós somos, talvez a terceira. Vocês são da segunda, eu acho que eu sou dos mais jovens, né? Da última geração, sei lá, sei que geração que eu sou. Mas da nossa geração, você ainda pegou ali uma fase de um tipo de treinamento. Hoje, século XXI, que eu observo, bom, as pessoas têm uma série de interferências, né? Uma sociedade de tecnologia, tudo é rápido, tudo é Muito fast. Tudo você clica e consegue, vem rapidão. Então, às vezes, o aluno chega numa academia, ele também quer isso. Ele assistiu Matrix 1 e acha que basta apertar lá que... I know Kung Fu. E não é assim, né? Então, isso tem uma questão ocidental de tecnologia, mas também tem uma questão específica que é da questão do logos nosso. Então, assim, os chineses, como você dizia antes... Os chineses têm uma questão que você vai treinar, não há pergunta. Não existe isso. Esse negócio de pergunta isso é uma falsa questão. Não existe isso. Você só treina. Você só treina. O mestre ensina, você treina. Ponto. Essa coisa de perguntar é muito, muito nossa. Muito ocidental. Sim, sim. Muito ocidental. O meu mestre dizia que lá nos Estados Unidos, quando ele começou a ensinar, isso foi um problema para ele. Porque ele sai de Hong Kong numa perspectiva absolutamente vertical, não dialógica, porque não tem, mas aquilo é assimilado na China como uma coisa assim, é o ethos deles, não é outra coisa. E ele começa a ter, alguns alunos começam a perguntar muito e tal, e aí ele vai fazer o quê? Tem que enquadrar esses caras, né? E aí os caras vão embora, né? Então ele vai perdendo aluno. E aí agora você vai ficar sozinho. Ele teve escola, primeiro na rua São Clemente, depois na California Street, lá em São Francisco. E ficou com bastante tempo, chegou a ter mais de 300 alunos. Os alunos antigos falam isso. Mas ele fechou a escola. Fechou e continuou dando aula numa garagem.
E depois, muitos anos, ele dava aula num parque lá em São Francisco chamado Golden Gate Panhandle Park. Tem até uns alunos agora, os discípulos, numa cadeira, fizeram lá o símbolo da família, colocaram para marcar, né? Que é ali que ele deu aula por muitos anos. Foi a primeira vez que eu fui em 99, foi lá que eu o conheci. Quer dizer, lá conheci não. Ele foi me buscar no aeroporto. Mas assim, para treino, o dia que ele decidiu que eu iria treinar, meu voo era num sábado. Ele falou, domingo eu quero você no meu treino. Eu falei, mas o meu voo é sábado, o que eu faço, né? E não tinha internet. Como assim? Como é que você muda a passagem aérea? Onde é que eu vou? E inglês precário, só sofrimento. Sem dicionário. Devia ter levado um dicionário, pelo menos papel, né? Nada. É a primeira vez que você sai do país sem noção. Isso que ano mesmo? 99. Aí foi engraçado que eu consegui trocar a passagem, etc e tal, com dificuldade. Ele me leva para esse treino. Aí foi quando eu encontrei a classe, né? Os alunos que estavam, dentre os quais o Cyrnieri Kishik, que faleceu em 2000 de leucemia. Um aluno muito, muito gente boa. Eu ficava muito com esse aluno à noite. O mestre ficava comigo durante o dia, Chinatown, andando, conversando. Eu pensei assim, quando eu fui, eu acho que eu vou treinar muito. Então eu me preparei muito fisicamente. Mas ficava correndo, flexão, abdominais, tudo isso. Pensei que ia ser um teste desse tipo, né? Muitos filmes na vida. Poltrona R. E aí que todos os dias nós íamos para Chinatown, ele me pegava no hotel, me levava para Chinatown e tal, e perguntava muitas coisas. Quando eu falei que eu era professor universitário de filosofia, ele abriu os olhos, assim. Chinês que deixou os olhos desse tamanho. Ele falou, Kung Fu is a philosophy. Kung Fu é uma filosofia, disse. E ele se interessou muito, aliás, eu tenho comigo que essa foi a razão dele me aceitar como aluno. Porque muitas pessoas iam procurar, queriam que ele fosse mestre e tal, e ele não aceitava. Os discípulos dele me falavam, olha, você não tem nenhuma garantia que ele vai te aceitar como aluno. Eu falei, mas eu vou gastar uma grana para ir para os Estados Unidos e ele não vai? Ele falou, você tem que vir, ele vai olhar para você e talvez ele mande você voltar. Eu, caramba, eu viajei desse jeito, né? E aí eu torcendo lá, não me descarte, por favor, mestre. Mas nas conversas eu fui percebendo isso só depois, não foi no dia. Anos depois que eu fui percebendo que essa foi meio que uma espécie de palavra-chave, né? O fato de ser professor universitário, de filosofia, né? Ele ficou assim, extremamente impressionado. Achou assim, olha, isso é muito importante. Remetendo à tua primeira pergunta de novo, você vê que as coisas estão voltando, sim, né? Sim. Mas ainda sobre os alunos. Então eu vejo um perfil diferente de pessoas que às vezes querem a coisa muito rapidamente. E aí é um desafio para nós, professores, né? Como é que eu vou ensinar para essa geração que já tem uma expectativa determinada? A gente vai ter que frustrar a expectativa, obviamente. Mas como é que eu vou frustrar de modo a conquistar essa pessoa para ela se manter na arte marcial? Porque a gente não quer que aquela pessoa vá embora. Né? A gente quer que ela continue. Então é um grande desafio. Não é uma coisa fácil fazer isso. Colocar a pessoa para ela continuar, ao mesmo tempo... É aquela coisa de não fazer com que aquele parafuso não fique naquele momento que ele fica só assim, morto. Espanar, né? Não pode espanar, né? Tem que saber o ponto certo. Parou. Não dá pra exigir mais. Ali é só até ali. Sim. E a gente tem que ter esse jogo de cintura o tempo todo, né? Porque ao mesmo tempo, não dá pra manter um treinamento dos anos 80 do século passado. Esquece. Esquece. É difícil. Não dá também pra gente tentar ainda ser mais, até meio... vamos pensar um século XVI do que foi no tal dinastia. Esquece. O mundo mudou lá também. Aliás, quando eu fui, e aí voltando para aquela viagem da China, eu perguntei pros estudantes da universidade, Shanghai Chantou University, quem que praticava. Eu fiquei muito curioso, né? Eu não encontrei um estudante sequer que fizesse arte marcial chinesa lá. Engraçado, né? Você não... Encontrei um que fazia taekwondo. Cara, como assim? Não, o taekwondo é muito forte. Assim, então, parece que tem mais arte marcial chinesa no Brasil do que lá. Fiquei pensando, claro que não, pela população. Porque lá, por mínimo que tenha, só Shanghai que tem 23 milhões de habitantes. Exatamente. Se resolver ter um pouquinho já, né? Já mas é impressionante como que a geração atual não se envolve. E a razão, eu perguntei, por que não? Porque lá, se ele vai se envolver, o jovem, ele vai se envolver profissionalmente. Ele vai ser financiado pelo partido e ele vai ser um profissional. Vai trabalhar 8 horas por dia, vai ganhar para isso. Então não tem esse esquema de 2 vezes por semana fazer 1 hora, 1h30 de academia, 3. Ou ele vai se envolver e vai ser realmente alguém que vai participar do time, ou não.
Então eles acabam meio... Claro, você tem os mais velhos, que aí sim, o tempo todo nas praças, fazendo, sobretudo Tai Chi, né? Sim. Tai Chi, Pakua, Xin-Yi, tudo, ou respiração, Qigong, de tudo, né? Pessoas que ficam deitadas no chão, vocês já viram de tudo lá. Mas o fato é que as gerações atuais, seja, enfim, no Ocidente ou no Oriente, eu percebo um distanciamento enorme daquilo que já foi a arte marcial. Por isso a necessidade da gente repensar a arte marcial para o século XXI. Não dá para manter um ensino que já foi, porque a população é outra, os estudantes são outros. Não dá, simplesmente não dá. Isso significa então que a gente vai abrir mão da disciplina do respeito? Acho que não. Significa que a gente vai abrir mão de um treino mais forte? Acho que não, mas tem um momento certo. Talvez não no início. Primeiro ano, segundo ano, pode ser uma espécie aí, a gente mudou limbo. também, né? Também, exato. Mas é muito importante a gente considerar que essas mudanças, elas, na verdade, sempre existiram, né? Sim. A gente está falando agora porque nós estamos no século XXI, mas é óbvio que você pegar qualquer momento... Isso aqui, por exemplo, a gente sempre fala dos treinos antigamente, 2 horas, muito puxado. Mas eu acho que hoje o treino ele é melhor do que antigamente. Porque eu acho que a gente tem mais condições técnicas, a gente tem um olhar melhor para instruir o aluno dentro daquela técnica, dentro daquele princípio, mesmo que seja em 1 hora. Perfeito. Acho que você está dizendo de uma coisa que é interessante também pensar o que a gente está atribuindo como melhor. Quando você está dizendo a parte técnica, não tem como discordar, porque nós hoje temos um acervo muito maior de técnicas do que antigamente. Antigamente você aprende chinês mais fácil também. A aula era muito estruturada numa perspectiva muito de parte física, o que é ótimo. Então, assim, alguém vai dizer, um saudosista, mas na minha época a gente tinha que fazer cavalo por 5 minutos com um bastão, não sei o quê, todo o iniciante. Era uma outra época. Aquilo foi importante? Claro que foi. Do ponto de vista físico, do condicionamento físico, evidente. Do ponto de vista técnico, aí talvez a gente tenha alguns questionamentos. E a gente tem também o perfil de aluno atual, é esse aluno que não é somente que ele questiona mais, mas ele tem... às vezes ele quer mais conversar sobre aquilo que ele está fazendo do que fazer. Interessante. Entendeu? Então tem uma espectador. É uma dinâmica diferente. Sem saudosismo, mas já manifestando saudosismo dos anos 90. Eu acho que a gente tinha uma dinâmica um pouco na linha do que a gente já falou aqui. Vamos treinar. Era uma coisa de treina. E claro, a partir do treino você elaborava. Você ali você tinha um processo de reflexão a partir da prática que ia te dando insights e às vezes aparecia ali numa rodinha, no momento do lanche com seu mestre, uma pergunta aparecia. Mas essas interrupções nas aulas para perguntar, isso de fato é algo que tem acontecido muito. Eu tinha até medo de falar com o mestre. Eu também. Parar no meio da aula para fazer pergunta. Tinha medo de falar. Executar. Mas eu não acho também, só fazendo um paralelo com a China, não acho que é uma coisa só daqui não. Eu lembro que eu morei lá na Vila Shen 8 meses e de tempos em tempos tinha um ou outro chinês que abordava o meu Shifu e lançava uma pergunta. E aí, às vezes ele respondia de imediato, às vezes não. Mas quando ele parava para responder, formava aquela rodinha. Todo mundo. Eu ficava lá ouvindo, parando, ouvindo. E ele ficava falando. E eu lá tentando entender. Enfim, então tem esse movimento também na China acontecendo de o aluno questionar e fazer perguntas em relação àquilo que ele está executando, enfim. As famosas... Para que serve esse movimento? Que a gente teve um papo excelente com o mestre Léo Imamura aqui, que ele falou uma coisa que para mim foi muito importante, que é algo que vai no sentido do que o mestre Zitian fala, que é: não pense sobre a aplicação, pense mais sobre a experimentação. O que esse movimento pode te dar do ponto de vista de você experimentar jeitos diferentes de aplicá-lo. Uma aplicação só pode ser que funcione com o Márcio, mas vai funcionar com você, não vai funcionar com o Rômulo. Então não se trata de aprender a aplicação, e sim de entender fundamentos e os conceitos do movimento. Perfeito. E aí, a partir disso, você... Sim, porque com os princípios você vai para várias práticas distintas. Semelhante, né? ao que a gente estuda, né? Sem dúvida. Tem grandes teorias, né? Você precisa entender ali. Aliás, marcando aqui um agradecimento ao mestre Léo Imamura, que foi muito importante nas
vindas do meu mestre Brenan Lai ao Brasil. Ele, à época, era o presidente da Federação Paulista de Kung Fu. Nos ajudou bastante. Fizemos uma matéria na TV Gazeta à época. Ele fez a tradução. Você tem vídeo? Se tiver, manda pra gente. Infelizmente, eu não tenho, que é um absurdo, né? Mas algum aluno tem, com certeza. Porque a gente tenta colocar um pedacinho. Bom, meus queridos, eu acho que a gente vai ter que encerrar esse episódio aqui. Não, a gente precisa de um outro, não é? Mas já quero aqui manifestar, além de gratidão ao professor, mas já deixar expresso aqui um convite pra gente gravar. A gente tem muitos assuntos. Que a gente nem falamos sobre louva-a-Deus diretamente. Nem começamos. Nem falamos sobre louva-a-Deus. Verdade. Entramos, louva-a-Deus. Eu queria perguntar das linhagens. Não, eu tava com uma pergunta aqui já querendo fazer. Então já fica aí, audiência. Se preparem que a gente vai gravar 1 ou 2, não sei, aí vai depender da agenda do professor. Outros episódios, certamente mais um, com certeza. E aí vale a pena só deixar registrado aqui que esse episódio aqui que a gente está gravando, assim como os anteriores, é um episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, dentro aí de uma realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura e Indústria Criativa. Muito obrigado por esse apoio. Deixem seus comentários, peçam aí temas para o próximo programa, porque tem assunto, teve muita gente que ouviu, assistiu, que ficou com muitas dúvidas, hein? Nossa. Manda dúvida pra gente, Exato. pro professor Samuel. Isso aí. Né? E o like. Lógico, Deixa o like e aparece também o nosso Pix aí para vocês apoiarem essa iniciativa de conversa. E aproveitando aqui, ó, para presentear o professor com uma das melhores obras de Shen Tai Chi em língua portuguesa. Não vou falar que é a melhor, porque tem o meu primo Molon que lançou um livro também, então... Xie. E também, então, devolvendo... A gentileza. Simbolicamente, esse é um dos livros que nós publicamos em 2014. Tem pela Amazon e também o de 2019, que está aqui também, a capa... Também tem pela Amazon, esse está totalmente em inglês, o primeiro está em português. E fica aí a recomendação, meu agradecimento e dizer que todos os alunos da nossa escola devem assistir e fazer com que a família toda assista. Muito bem. Isso é uma exigência. Like. Viu? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu.